tido como Deus. E então a ideia de designação da teologia ligada ao culto vai influenciar, sobretudo, basta ver, como eu citava, a utilidade dele, Agostinho, baseando-se no filósofo romano Varrão. Agostinho fala de uma teologia civilis, onde, como referi, era sempre ligado a essa personalidade, esta divinização do imperador. Estes elementos mencionados acima, particularmente aquele que se refere à atividade cultual, fazem-nos perceber que a teologia não é uma prerrogativa dos estudiosos, mas um esforço da fé que busca a inteligência, que busca a maior compreensão de si mesma, como muito bem o diz o texto famosíssimo de Anselmo da Hosta ou de Anselmo de Canterbury, mas que é também iluminado sobretudo pela filosofia, a teologia de Santo Agostinho, fides querem intellectum, ou seja, a teologia como desejo de compreender Deus, de compreender o objeto da própria fé. Por isso, Von Balthasar, no seu grande volume, Glória, Von Balthasar, com esta intuição particular, ele já no seu tempo escreveu 7 volumes dedicados à glória, ao Kabod Adonai, a glória de Deus que permeia a história, permeia, vamos assim dizer, ilumina a vida inclusivamente dos intelectuais, seja de natureza grega, seja de natureza inclusivamente dos filósofos e teólogos da modernidade. Então, Von Balthasar diz que ela, portanto, a fé, começa a ver aquilo que é, justamente por causa deste aspecto de intelectualidade. Porque a luz da fé, porque o mistério de Deus e o dom de Deus aos homens vai sempre além das capacidades da razão. Pois a fé, mesmo aquela professada pelo cristão mais simples e aculturado, é em si mesma uma forma de conhecimento, mas que possui um caráter próprio. Nós conhecemos porque Deus nos fala e nos faz por misericórdia uma confidência. Por isso o ato de fé é já em si mesmo uma teologia esboçada. Porém, se deve realçar também que não existe teologia científica que faça pouco a fé, porque a teologia em si mesma é a fé cristã vivida na reflexão humana. Está tudo aqui. A lei da fé torna-se visível no próprio pensamento humano. Já na perspectiva dos padres do Oriente, basta ver que o grande Orígenes, um dos grandes impulsionadores, antes daquele que chamamos de pai da teologia, Irineu de Lyon, vai falar de uma teologia como este sermo de Deo de Cristo. Ou seja, esta palavra que nós dizemos sobre Deus, mas o dizemos em Cristo. E nunca uma palavra vazia, mas uma palavra, como indica a expressão hebraica, labá, que traduz o grego logos, uma palavra evento, uma palavra cuja incidência realmente se reflete, cuja incidência é visível e tangível. Ora, a segunda tentação, tal como já temos abordado, a segunda tentação é de unir a teologia unicamente ao pensamento humano, como se fosse o homem o protagonista daquilo que já Tomás de Aquino, na sua prima parte, na sua teologia, chama de sacra doutrina. Então, muitas vezes se percebe a teologia neste âmbito. Essa tentação acontece quando o homem se coloca no centro da teologia como único seu fautor. Essa tentação acontece quando o homem, vamos assim dizer, se coloca inclusivamente no centro da revelação, e coloca a revelação ao seu dispor. E nos esquecemos que, na verdade, como diz o Evangelho de João, ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Na verdade, aqui se usa a forma medioativa do verbo exegeomai, que mais do que conhecer, porque o grego conhece o verbo ginosko, ou ginosko, seria o verbo narrar. O Filho unigênito é aquele que narra.
O mesmo se via em relação à poesia. Nós, na tradução, na versão dos 70, no primeiro capítulo do Gênesis, ao lado do Bereshit, Bará, este verbo Bará, a 70 traduz justamente com o verbo poiein, para fazer referência a esse elemento, que o filho se torna o poeta de Deus, porque o narra na história, porque o dá a conhecer de maneira mais sublime, não, com o seu próprio eu lírico, mas é um eu voltado desde a eternidade para o seio do Pai. Ora, tendo presente estas duas tentações, o teólogo está consciente, ou estará consciente, que a teologia não é, in primis, um tratado sobre Deus realizado pelo homem, mas sim o prolongamento da narração, da revelação de Deus realizada por Jesus Cristo pelo Espírito Santo. No seu estudo histórico sobre o conceito de teologia, publicado originalmente em francês no Dictionnaire de Théologie de Yves Congar, nos anos 1946, esse teólogo faz-nos perceber que, desde a época dos padres da Igreja, o conceito teologia sempre esteve associado à revelação da própria Trindade. De facto, ele diz: os cristãos perseguem uma revelação que se baseia no mistério de Deus, aquele que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Antes de a teologia ser um discurso sobre Deus, portanto, ela é um evento realizado pelo próprio Deus. A teologia é a palavra de Deus realizada na história. Deus, na verdade, se torna o primeiro teólogo, porque é o primeiro que fala de si mesmo, é o primeiro que narra em Jesus Cristo a sua própria história, mas não uma história vazia, é uma história densa de significado, porque é uma história de salvação. O teólogo alemão, que precede inclusivamente ao Concílio Vaticano II, Michael Schmaus, que é um dos grandes da teologia dogmática, por quê? Porque só depois dele é que temos os sucessivos tratados de teologia dogmática com uma natureza já renovada pelo Concílio. Olhemos para o imenso volume de Karl Barth, que é este grande teólogo e pastor protestante, que nos fala, que nos escreve uma dogmática eclesial. E depois, ultimamente, em 95, saiu o grande volume de Gerhard Müller, este grande tratado sobre teologia dogmática. Este teólogo alemão faz uma afirmação muito lapidar em relação à teologia e diz: a teologia fala de Deus que se revelou em Cristo. Essa teologia, por isso, está ligada a Cristo, ou seja, ao testemunho sobre Cristo que está presente na própria Escritura, que é interpretada pela tradição e protegida pela própria Igreja. Portanto, a teologia, enquanto sacra doutrina, goza justamente dessa legitimidade de falar de Deus e sobre Deus, porque Deus falou antes sobre si mesmo. Um outro autor famosíssimo, Kahana, já no clímax da sua intenção teológica, num dos seus primeiros textos, antes de chegar àquilo que nós chamamos de Grundkursus, em alemão, que é o famoso curso fundamental de fé, que depois deu origem e também influenciou um pouco aquilo que é a introdução à teologia de Joseph Ratzinger. Ele escreve o famoso texto Ouvintes da Palavra. E nesse texto, Kahana diz o seguinte: a teologia, na sua natureza originária, não é uma ciência constituída pelos homens. É por isso que ela é permeada pela escuta transparente, mas uma escuta da revelação, que Deus fez de si mesmo por meio da sua palavra. A teologia, no seu sentido primário e originário, não é um sistema de afirmações validamente constituídas pelo pensamento humano, mas um discurso feito por Deus ao homem. Porém, antes mesmo que Kahana o afirmasse, já o encontramos na prima parte da sua teologia, onde, de maneira muito interessante, Tomás de Aquino faz-nos perceber uma verdade. E eu, como estamos mesmo na academia, não vou traduzir, para não ter muito tempo para... São Tomás diz:
omnia autem, prectantur in sacra doctrina sugationis, Dei vel quia sunt sedeus, vel quia habent ordinem ad Deum, ut ad principium et finem, undem sequitur quod Deus vere sit, subiectum uius scientiae. Portanto, Deus é o sujeito da teologia, porque inspira a penetrar o seu mistério. É o objeto porque, entrando na história, se deu a conhecer. Se deu a conhecer ao homem segundo o modo humano, como a própria Escritura o diz. Em síntese, uma teologia que se preze deve sempre voltar o seu olhar e o seu horizonte para a fonte de si mesma, que é a própria revelação, portanto, que é Deus. Ou como escreve Barth, Camille Barth. Deve voltar o seu olhar para o outro, aquele que é totalmente diverso de mim e de ti, de nós todos, ou de todos nós, de todo o mundo. E o segundo elemento, quando se fala de natureza da teologia, é a expressão da teologia como revelação de Deus ao homem e o percurso do Deus, ou que Deus faz ao próprio homem, ou do homem ao próprio Deus, perdão. E aqui me vou servir do texto com o qual, que é mais do que o texto, é uma oração que Santo Anselmo da Ostra faz no início do seu Proslogion. Santo Anselmo abre o seu texto com uma belíssima e longa oração, que também não vou traduzir porque existem termos muito perceptíveis. E ele diz: Non temo, Domine, penetrare altitudem tuam, sed desidero aliquatenus intelligere veritatem tuam, quam credit et amat cor meum, neque enim quere intelligere ut credam, sed credo ut intelligam. Ergo, Domine, qui das fide intellectum, damini ut quantum scis expedire intelligam, quia es sicut et credimus, et hoc es prod credimus, et quidem credimus te esse aliquid, quod nihil maius cogitare possit. Essa é uma frase famosíssima. Ou seja, Deus é apresentado como aquele do qual não se pode pensar de maior. Por quê? Porque é a revelação que Deus faz de si mesmo que nos permite entrar na sua profundidade. E já no seu dicionário de teologia, Yves Congar comenta justamente esse texto nesses termos. Existe de facto um intelectus fidei, uma ratio fidei, digamos, uma inteligibilidade da fé, da qual aquele que crê e que ama deseja deleitar-se. Anselmo é claro sobre este intelectus, este saber ou conhecimento que é desejado pela fé, que ama e está no meio do interfidem speciem, entre a fé e a visão. Este pressupõe a fé amante, a fé que procede desta. Portanto, a teologia, enquanto ciência divina revelada aos homens, tem como finalidade aproximar o homem a Deus, para fazer experiência dele. Porque se Deus se deu a conhecer naquilo que não é Ele, para ir até Ele, é necessário tomar a estrada que Ele tomou para vir até nós. Esse é um texto belíssimo, de uma intuição de um biblista francês, Paul Beauchamp. Este biblista que se coloca em parte na mesma linha do teólogo alemão protestante Jürgen Moltmann, cuja intuição é a mesma. Deus que se revela no mundo. Se revela no mundo para que o mundo esteja nele. Mas aqui tem uma intuição rabínica muito bela. Ou seja, embora o mundo esteja em Deus, justamente pela sua natureza incorpórea, Deus não se pode imiscuir com o mundo, porque sempre e será sempre totalmente outro. Portanto, a teologia, na verdade, é um esforço humano, acompanhado pela divina graça, por traduzir fielmente a verdade da revelação, para que Deus seja mais conhecido e amado. Numa palavra, o empenho da teologia é também um empenho pela santificação do homem, que se concretiza no ardente desejo de aproximar-se dele.
Quanto mais o teólogo se empenha na interpretação, na tradução fiel da verdade revelada, tanto mais no seu interior arde aquele desejo de ver Deus. Tendo consciência deste mistério, o teólogo perceberá que a sua missão é fazer com que as pessoas se aproximem sempre mais do amor de Deus, desejando encontrá-lo na história, que já não é uma realidade vazia de sentido, porque a encarnação de Jesus Cristo fez da história o espaço da habitação de Deus, ensinando-nos que o mundo está em Deus e Deus no mundo, como diz Jürgen Moltmann. Por isso, na mesma linha, escreve Giorgio Mazzanti, que foi um professor da Universidade onde estudei, que infelizmente morreu de esclerose múltipla há 2 anos, que é um grande da teologia, porque ele elabora a sua teologia em chave de nupcialidade. Para ele, a teologia desde o Gênesis até o Apocalipse reflete uma relação profunda de amor. Uma relação que nunca deve ser deixada de parte. Então ele escreve: empenha-se, portanto, o teólogo por escolher a mensagem de Deus, adequando-a antes de tudo a si e depois às pessoas às quais vive. A sua teologia, como aquela de Deus, será sempre um processo de autocondescendência e de apologética, adequar-se às pessoas às quais se dirige, evitando todas as reduções da mensagem. Portanto, enquanto disse já nos anos 80, naquele seu célebre texto, Teologia e Santidade, Hans Urs von Balthasar, que a teologia, mais do que ser uma simples ciência, é aquela que aproxima o homem a Deus, a maneira um pouco do grande dos capuchinhos. E nessa intuição, Boaventura, queria dizer, não via, mas de Boaventura, o grande dos capuchinhos, da teologia com essa expressão que eleva o homem ante Deus. Esta elevação leva e gera no homem esta profunda santificação. De tal sorte que, se é santificação, então Jesus se torna para nós o exegeta do Pai, se torna o hermeneuta. Então, nós ouvimos no Evangelho de Lucas aquela belíssima intuição. Quando Jesus foi ao templo, Jesus disse: hoje mesmo cumpriu-se esta escritura que acabaste de ouvir. O verbo hermeneuo ou hermeneuem tem essa nuance de ser interpretação profunda, mas é uma interpretação que se exprime num colocar a nu, não é de despir, de maneira mesmo muito intensa e profunda. Por esse motivo, para que se faça uma profunda teologia, é necessário perceber a famosa kenosis de Cristo, que é o esvaziamento. Porque Cristo se esvazia para que nós, diante de Deus, no desejo de fazer teologia, nos esvaziemos. E é interessante, sempre nesse volume belíssimo de von Balthasar, ele fala deste esvaziar-se de Jesus como expressão da total disponibilidade. Jesus se esvazia porque é extremamente disponível. Esvaziar-se significa anular a vontade do próprio eu para que seja o próprio Deus a comandar. E num outro volume, que se chama Teodramática, são 5 volumes belíssimos, de von Balthasar, ele diz, e utiliza uma expressão que se tornou muito famosa: Trinitaris unquerunt, ou seja, da inversão trinitária, embora seja um conceito muito discutido ao nível da teologia, mas ele diz: o Espírito precede o evento da encarnação. E esta precedência do Espírito no evento da encarnação tem uma nuance particular. Faz com que o Espírito se torne na vida de Jesus a memória atualizadora da vontade de Deus. Tal sorte que o Filho, não obstante a sua natureza humana, que continua naquela íntima luta entre a vontade de Deus e a vontade de si mesma, ou de si mesmo, o Filho se torna o permanente ouvinte da voz do Pai. O permanente ouvinte, mas também o permanente realizador. Aquele, como ele escreve, que lhe dava continuamente a conhecer a vontade do Pai. E, portanto, esta santificação da teologia é um pouco expressão desta
visio beata, não? Visio beatífica que o teólogo deve penetrar. Por isso, a atitude fundamental da teologia é aquela de Moisés, em Êxodo 3:15, desamarrar as sandálias, porque o solo da teologia é o solo santo. Somente neste aspecto, somente neste sentido, o teólogo vai perceber, como diz o texto de Levítico 19, que a teologia é a expressão da santidade de Deus. Somente sendo santo, Kadosh, colocando-se de parte, o teólogo perceberá que está chamado não só à separação, porque o verbo Kadosh não tem essa nuance simplesmente de separar, mas também de consagrar, uma separação para a consagração. Então, o serviço teológico é uma consagração para o serviço, para a plena disposição, para a plena doação. E aqui é interessante o que diz Henry Newman. Não? Esta teologia deve ser este cor ad cor loquitur, o coração que ouve o coração humano que ouve o coração do próprio Deus. E na mesma linha, o Donum Veritatis, este documento da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre a vocação eclesial do teólogo, você diz: o teólogo é chamado a intensificar a sua vida de fé e a unir sempre a investigação científica à oração, porque na oração, digo eu, o teólogo encontra o alimento para a sua reflexão, a luz que o ilumina para poder penetrar com a ajuda do Espírito o mistério santo e incompreensível de Deus. Porque Deus, na sua essência, e aqui uso o texto belíssimo de Agostinho, se compreendes, non est Deus. Se o compreendes, já não é Deus. E Eduardo Skilebex, de maneira muito bela, faz a mesma oração, esta intuição nestes termos. Fatalmente, o teólogo que estuda sobre a oração durante toda a jornada do dia conhecerá um momento no qual dirá a si mesmo que seria melhor ir rezar do que refletir sobre a oração. Todavia, ambas as realidades são necessárias para a sua plena perfeição. E aqui entro no último elemento, e breve, da minha exposição, sobre a missão da teologia e a sua atualidade profética. Enquanto discute sobre Deus, a teologia não parte, como víamos, de si mesma, mas do dado revelado, daquilo que Deus, antes de tudo, disse sobre si ao longo da história da salvação, que conheceu o seu auge no evento de Jesus Cristo. E nesse caso, a missão do teólogo não é senão tornar acessível à geração do seu tempo o mistério contido no depósito fidei. Este depósito, que se chama também regula fidei, os bichos aqui presentes são aqueles que são os custores, não? Os protetores. Por esse motivo, a expressão epi, esse prefixo episcopeu, significa aquele que está do alto e olha para a realidade que está abaixo. O mesmo se diz de Deus em relação a Israel. Deus para Israel é um shomer. E shomer é o quê? É aquela sentinela, aquele que vela de maneira incansável para que a fé dos fiéis, para que a vida concreta da igreja não se esvazie, não caia, não vamos assim dizer, no absurdo, como chamavam os filósofos da suspeita. O teólogo, em tudo isto, aparece como o guardião na igreja e com a igreja da tradição, para que na sua transmissão não se empobreça a riqueza daquilo que recebeu. A missão do teólogo, portanto, completa-se dando sentido à realidade da mensagem imutável, um sentido que é aferrado pelo homem na escuta da palavra, que se torna para ele uma interrogação no seu tempo presente. Numa sociedade como a nossa, como já escreveu Karl Barth, onde a palavra de Deus não tanto parece morta, mas sim doente, gravemente doente, porque com frequência é falsamente usada, ou seja, abusada, porque se tornou um pouco como moeda consumida. O teólogo tem a difícil missão de dar a conhecer ao mundo
nesse caso, a verdadeira imagem, Tselem Adonai, a verdadeira imagem de Deus. Por isso é que a fé cristã e a teologia apoiam-se sobre a palavra divina, que o Vaticano II inúmeras vezes fala como anime theologiae, que é a alma da própria ciência teológica. E já Karl Rahner, falando da missão da teologia, o diz nesses termos: a teologia deve servir também, enquanto ciência, à pregação do Evangelho aos homens de hoje. Deve afrontar com decisão, com toda a tranquilidade, a mentalidade do homem odierno. Esta teologia, portanto, não se deve fixar simplesmente em elaborados dogmáticos, mas anunciar o Evangelho. Quando digo elaborados dogmáticos, não significa que a teologia esteja desprovida de dogmas, porque o dogma, do verbo didomi, é aquilo que é dado, mas é dado porque revelado. Portanto, não se deve perceber o dogma numa perspectiva de elucubração mental da própria teologia e da Igreja ao longo dos séculos, não. O ponto de partida do dogma é o dado da revelação. É o dado da revelação e da tradição. Por esse motivo é que os grandes, os padres da Igreja, vão dizer que no início de tudo existia a sagrada tradição, que é a expressão concreta da revelação. Hoje, portanto, a teologia deve anunciar, deve ser expressão desta partilha da palavra. Se a finalidade da teologia não for o anúncio do Evangelho, o teólogo torna-se simplesmente um histórico da religião. E aqui é interessante, Pavel Evdokimov, seja Pavel Evdokimov, Sergei Bulgakov, e todos os outros da linha atual da teologia, vamos assim dizer, oriental, falam dessa expressão da teologia dogmática como expressão do dom, seja como martírio, como sangue que se espalha, como aquela belíssima intuição no apologético de Tertulliano. O sangue dos mártires como semina cristianorum, como semente dos novos cristãos. E aqui olhemos para os grandes, para aqueles que nos consideram Justino mártir. Basta ler o ato do seu martírio. O mesmo olhamos para Policarpo de Esmirna e todos aqueles da mesma linha, imediatamente à era dos apóstolos. Mas é Paulo, sobretudo no Novo Testamento, que apresenta a sabedoria, portanto, este penetrar da teologia como carisma. Charis não tem só a nuance, como nós vemos, de um dom, mas é sobretudo graça. Um carisma é, antes de tudo, graça. Uma graça, como diz Paulo, que procede do Espírito Santo, e não como fruto do esforço pessoal ou mérito por alguma coisa que se tenha feito. Mas tal sabedoria, diz Paulo, se assenta sobre a realidade staurológica, stauros, cruz, que é o serviço imediato à palavra. Mas essa teologia que deve contemplar, deve fixar o seu olhar à cruz, vamos assim dizer, nunca e nunca conhecerá a beleza da Páscoa se não fixar antes de tudo o olhar àquele que se fez crucificado. Para Paulo, a cruz é o coração, portanto, do anúncio cristão. Ele de facto escreve: nós espontaneamente anunciamos Cristo crucificado, Kyrissomen Christon estauromenon, porque aqui tem aquilo que nós chamamos de querigma, é um substantivo que vem do verbo querisso, que é o coração do primeiro anúncio cristão: paixão, morte e ressurreição. É isso que nós anunciamos, mesmo com a teologia que fazemos. Um anúncio que, como diz Paulo, pode ser percebido como escândalo, torna-se escândalo. Por quê? Porque o escândalo é uma armadilha. Porque aquilo que escândalo, lembremos um pouco daquele episódio de Paulo no Areópago. Paulo escandalizou os gregos. Sim, isso é um verdadeiro anúncio, escandaliza. Mas é um escândalo que é expressão da verdade do Evangelho e não da verdade sobre si mesmos. Mas também, diz Paulo, para aqueles que são chamados
Cletões, essa mesma cruz, experiência de graça, de salvação. Porque o próprio Cristo que se fez crucificado se tornou potência e sabedoria de Deus. Christon Teu, Dynamin, Kai Teu, Sofian. Ou seja, é este o coração do anúncio que nós, com a teologia, manifestamos. Portanto, a força do anúncio cristão, que encontra coragem inclusivamente no martírio, que é a expressão máxima do amor a Cristo, nasce da cruz. Esta, que aparentou ser sinal de fraqueza e paradoxo da potência, é a única força que encoraja aqueles que anunciam. Uma força que nasce do Espírito, que é a memória da vontade do Pai no coração e na história daqueles que decidem viver uma vida conformada plenamente a Cristo. Inúmeras vezes, a missão do teólogo será aquela de anunciar o Evangelho oportunamente, mas outras vezes terá a missão de o fazer inoportunamente, como diz Paulo na segunda epístola a Timóteo. Todavia, é essencial recordar que a missão do teólogo também é profética. O teólogo, enquanto profeta, tem de ser a voz de Deus no seio da geração na qual se encontra. Ser voz de Deus significa colocar-se à disposição, à sua disposição e ao seu completo serviço, sem se fazer patrão da palavra que está chamada, ou que é chamada a proclamar. Quem persegue o ideal profético não pode não olhar para João Batista, que se colocou ao serviço da palavra, simplesmente usando a sua voz. Foi precisamente este comportamento que inspirou Santo Agostinho a redigir o seu famoso discurso 293. Então, Ioannes Vox, João a voz, e Cristo a palavra, verbo. E Agostinho diz, João é a voz. Do Senhor, ao contrário, se diz, no princípio é a palavra. João é a voz que passa. Cristo é o verbo eterno, que era desde o princípio. Se a voz se ter a palavra, é o que resta. Queres constatar uma voz passa e a divindade do verbo permanece? Onde está agora o batismo de João? Deu e depois desapareceu. Mas o batismo de Jesus continua a ser administrado. Todos acreditamos em Cristo. Esperamos a salvação em Cristo. Isto quer dizer ou quer significar a voz. E como é difícil distinguir a palavra da voz, o próprio João foi tido como Cristo. A voz foi acreditada como palavra. Mas a voz reconheceu-se tal para não provocar dano à palavra. Não sou eu, disse o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Em suma, o profeta, como entendem os rabinos, este Kol Adonai, este Levim, os profetas, no caso plural, no verdadeiro sentido do termo, porque é exatamente aquele que reporta, pela graça do Espírito Santo, a vontade de Deus na história concreta de cada homem e de cada mulher. Porque o que Deus quer é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Tenho lido. Obrigado. A teologia não é uma ciência constituída pelos homens, mas nasce da escuta. É um discurso feito por Deus para o homem, nas palavras de Carvalho. Neste momento, vamos para a entrega dos diplomas do 4º ano de Teologia. Para o efeito, convidamos os reverendos padres Fausto Adelino Cafuma Gala, padre Vincent Braiao, o padre Kaique, o padre Ezequiel, o padre José João e a irmã Elizabeth Coraza.
Neste momento vamos chamar os finalistas e citar as suas respectivas dioceses e as suas congregações. Adão Mário André Manuel, família de Nazaré, vai receber das mãos do Padre Caíque. Alberto Moenho Jamba, a diocese de Viana, vai receber das mãos da irmã Elizabeth. Alexandre Santos Bento, arquidiocese de Luanda, vai receber das mãos do Padre Ezequiel. Álvaro Graça Rafael, arquidiocese de Luanda, vai receber das mãos do Padre Cafuma. Ângelo Mujiba Valente, arquidiocese de Malange, vai receber das mãos do Padre Vissão. Antônio Mafu Canquene Solo, diocese de Cabinda, vai receber das mãos do Padre José João. Bem-vindo João Manuel, diocese de Cachito, vai receber das mãos do Padre Caíque. Edmundo Gaspar João, arquidiocese de Luanda, vai receber das mãos da irmã Elizabeth. Edson Grosso Lima, arquidiocese de Luanda, vai receber das mãos do Padre Ezequiel. Elisandro Stelvio de Almeida Pinto, arquidiocese de Luanda, vai receber das mãos do Padre Cafuma. Elder Catinga Domingas Muteba, arquidiocese de Luanda, vai receber das mãos do Padre Benção. Horácio Francisco Augusto Manuel, diocese de Ndalatando, vai receber das mãos do Padre José João. Isaías Augusto José, diocese do Sul, vai receber das mãos do Padre Caíque. José Antônio Luiz Manuel, arquidiocese de Luanda, vai receber das mãos da irmã Elizabeth. José Capinda Francisco, missionário teresiano, vai receber das mãos do Padre Ezequiel. José Maiquete Marcos Antônio, arquidiocese de Malange, vai receber das mãos do Padre Cafuma. Josimar Isaac Major, da arquidiocese de Luanda, vai receber das mãos do Padre Benção. Laurindo Isanga Félix, diocese do Sumbre, vai receber das mãos do Padre José João. Lucas da Costa, arquidiocese de Luanda, vai receber das mãos do Padre Caíque. Manuel João Moinga da Costa, diocese de Viana, vai receber das mãos da irmã Elizabeth. Mário Paixão Moandala Moalembe, arquidiocese de Saurimo, vai receber das mãos do Padre Ezequiel. Messias Luame Mwende Cambolo, arquidiocese de Malange, vai receber das mãos do Padre Cafuma. Nurley Rodrigues Soares, diocese de Santo Tomé, vai receber das mãos do Padre Benção. Pascoal Domingos Emília, diocese de Mbanza Congo, vai receber das mãos do Padre Cafuma. O colega Norley vai receber das mãos do Padre Benção. Luís Quintas Antônio,
a família de Nazaré vai receber das mãos do Padre José João. A Escola Domingos Emília, Diocese de Mbanza Congo, vai receber das mãos do Padre Caí. Paulo Joaquim, Diocese do Sumbe, vai receber das mãos da Irmã Elizabeth. Rufino Mbala, Arquidiocese de Luanda, vai receber das mãos do Padre Ezequiel. Sabalo Floriano Francisco, missionário teresiano, vai receber das mãos do Padre Cafuma. Vuna Mariama Garcia, Diocese de Caxido, vai receber das mãos do Padre Avenção. Terminada a entrega, passamos para a fotografia rápida da família. Pelo que convidamos o arcebispo Dom Manuel Imbamba para participar da fotografia de família e os bispos e arcebispos da conferência. Obrigado, pedimos as vossas excelências reverendíssimas para retomem os seus lugares e os reverendos professores. Pelo que a comunidade agradece com uma salva de palmas. Neste momento, vamos ouvir o discurso de um dos finalistas, o Sr. Teólogo Edmundo João Gaspar, decano da comunidade formativa e convidado à leitura. A vossa atenção. Seminário Arquiepiscopal do Sagrado Coração de Jesus, Luanda. Discurso dos finalistas. Excelência Reverendíssima Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda. Excelência Reverendíssima Dom Manuel José Imbamba, Arcebispo de São Limo,
e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Excelências Reverendíssimas Bispos Auxiliares de Luanda e os demais bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé aqui presentes. Reverendo Padre Fausto Avelino Cafu Mandala, vice-reitor deste seminário. Reverendo Padre Augusto Maleng, diretor dos estudos. Reverendos formadores das distintas casas de formação e digníssimos professores. Amados funcionários desta instituição, prezados familiares e demais convidados. Caros colegas, a gratidão é a maior medida do caráter de uma pessoa. Ela não é somente a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras virtudes. Neste quesito, queremos render graças com as palavras do salmista. O Senhor fez por ele grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor. E estamos exultantes de alegria. Salmo 126. A priori, rendemos graças a Deus pelo dom da vida e da vocação, por nos proteger durante este ano letivo e por firmar os nossos passos. Aos nossos pais, por terem colaborado no projeto divino. Há 10 meses, juntamos-nos aqui para dar início a este ano letivo e formativo. Hoje estamos aqui novamente para o encerrarmos. De certeza que não foi fácil, mas ficará na memória de todos nós. Agradecemos de modo sui generis Sua Excelência Reverendíssima, Senhor Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo Metropolita de Luanda, que na solicitude de Pai e Pastor esteve sempre conosco, nos mostrando a beleza da vocação. Similarmente, agradecemos aos bispos auxiliares de Luanda. A vida é um eterno caminhar. Isto é de facto verdadeiro. Somos peregrinos em busca da verdade e ainda não a atingimos suficientemente. Ao terminarmos a formação institucional, estamos a vislumbrar o início de um longo caminho. Como é belo e misterioso este caminho. O importante na vida, mais do que chegar, é sempre o caminho. Foram anos de crescimento nas 4 dimensões que a Pastores da Vovobis nos ensina. Foram anos de experiências amadas e temidas. Anos que se tornaram histórias nas nossas vidas, as quais os nossos irmãos poderão contar. Foram anos em que Deus, raiz e fundamento da nossa existência, nunca deixou de olhar para nós, de estender a sua mão poderosa sobre cada um de nós. Sim, que seríamos nós sem o seu amor. Nilo. O amor nunca morre. O amor nunca deixa de ser. E a vida sem amor não tem sentido. Por conseguinte, foram anos de escuta da palavra a conservar no íntimo, meditando e amando-a precisamente como Maria, que conservava no seu coração as palavras que lhe foram dirigidas e os acontecimentos maravilhosos em que Deus se revelava, pedindo o seu consentimento de fé. Lucas capítulo 2, versículo 19, versículo 51. Outro sim aos nossos formadores. Muito obrigado por tudo quanto fizestes por nós. Certamente, algumas vezes, experimentastes o cansaço apostólico. No entanto, obrigado por não desistirdes de nós, dando sempre cumprimento às palavras plasmadas na exortação apostólica pois-sinodal Vita Consecrata, no seu número 66, quando afirma: Deus Pai,
pelo dom contínuo de Cristo e do Espírito, é o formador por excelência de quem a Ele se consagra. Mas nesta obra, Ele serve-se da mediação humana, colocando ao lado dos que chama alguns irmãos mais velhos, pelo que a formação é participação na ação do Pai, que através do Espírito plasma no coração dos jovens os sentimentos do Filho. Fim de citação. Aos nossos professores, em cada sessão letiva deixastes sementes de eternidade, tereis memória eterna. Obrigado por cada experiência partilhada que nos servirá para a vida. Obrigado pela vossa exigência que contribuiu para a nossa permanência. Ad augusta per angusta. Obrigado por cada ensinamento, não só intelectual, mas sobretudo espiritual e humano. Deus vos abençoe sempre. Aos funcionários do nosso seminário, gratidão pela vida partilhada e carinho manifestado por cada um de nós. Obrigado por nos terdes como filhos. Deus vos guarde. Aos nossos irmãos que hão de continuar nesta escola de Jesus, as nossas palavras são simples. Ânimo, Deus ainda tem muita coisa para vós. Acreditai e sede fiéis no pouco. A todos vós que hoje vos juntais a nós, finalistas, para assim encerrarmos o ano e concomitantemente celebrarmos o fim de uma etapa institucional, vai a nossa gratidão por tudo. De igual modo, queremos pedir perdão pelas vezes que fomos motivos de tristezas ou pelas vezes que deixamos de ser sal e luz no vosso meio. Contudo, vai o nosso pedido. Rezai por nós, para que onde quer que estejamos, sejamos autênticos no testemunho de vida e no ensinamento do que aprendemos. A terminar, que Deus nosso Pai abençoe sempre, que Ele vos recompense eternamente e que a Mãe do Céu, a Mamã Mushima, interceda por cada um de nós, hoje e sempre. Muito obrigado. Luanda, 16 de junho de 2023, pela turma do 4º ano de Biologia. Neste momento, vamos convidar o diretor dos estudos a tomar a palavra. Excelência Reverendíssima, Dom Filomeno Nascimento Vieira Dias, Arcebispo Metropolita de Luanda. Excelência Reverendíssima, Dom Manuel Imbamba, Arcebispo de Saudimo e Presidente da CIASP. Excelência Reverendíssima, Dom Maurício Camuto, Bispo de Cachito e Secretário da CIASP. Excelências Reverendíssimas, Senhores Bispos Auxiliares, Excelências Reverendíssimas, Arcebispos e Bispos da CIASP, ilustres membros da equipa formadora, professores e professoras, formadores das distintas casas religiosas, trabalhadores desta casa de formação, reverendas madres, amados estudantes desta casa de formação, razão da nossa presença diária neste viveiro de Deus uno e trino. Estimados convidados, inesquecíveis benfeitores desta casa de formação dos futuros sacerdotes ministeriais, meus senhores e minhas senhoras, a todos vós desejamos boas-vindas
e saudamos cordial, fraternal e afetuosamente. Queridos irmãos, chegamos não mais ao fim de um ano letivo, mas ao fim do ano letivo, porque nenhum ano é igual ao outro. Assim afirmamos, inspirando-nos no Pantarré de Heráclito. Tudo flui, tudo muda, nada permanece o mesmo. Fim de citação. Assim sendo, a nossa incomensurável gratidão destina-se inicialmente àquele que está no princípio como origem e no final como eternidade planificante e gratificante. Deus uno e trino, que na sua admirável providência nos conduziu e fez chegar até aqui. A Ele cantemos um hino de louvor. A Ele tributemos ações de graças. A nossa gratidão estende-se ainda a todos vós, que direta ou indiretamente destes os vossos melhores nesta grande obra de formação dos futuros doutores da piedade, guias do povo e celebrantes dos mistérios sagrados, porque a chegada de uma nave ao bom porto não depende somente da perícia do seu tripulante, mas sim da intervenção e colaboração responsável de todos. Que Deus unitrino vos outorgue com gênero do triunfo que lhe é mais caro. Excelências excelentíssimas, ilustres irmãos aqui presentes, o decreto conciliar Optata Ambrosius, no seu número 4, falando da necessidade e finalidade dos seminários maiores, afirma o seguinte: os seminários maiores são necessários para a formação sacerdotal. Neles, a educação integral deve tender a que os alunos se formem verdadeiros pastores de almas, a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, mestre, sacerdote e pastor. Preparem-se, portanto, para o ministério da palavra, de modo que entendam sempre melhor a palavra de Deus revelada. A possuam, meditando-a, e a manifestem na linguagem falada e nos costumes. Preparem-se igualmente para o ministério do culto e da santificação, para que, orando e desempenhando-se das sagradas funções litúrgicas, exerçam a obra da salvação pelo sacrifício e pelos sacramentos. Preparem-se finalmente para o ministério de pastores, de forma que saibam apresentar Cristo aos homens, o qual não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por todos. Fim de citação. E no mesmo decreto, no número 5, olhando para a grande e grave responsabilidade que pesa sobre os educadores e professores, afirma: como a formação dos alunos depende não só de sábias leis, mas também e sobretudo de educadores idôneos, os superiores e professores dos seminários sejam escolhidos dentre os melhores e preparem-se diligentemente por uma sólida doutrina, por uma conveniente experiência pastoral e uma especializada formação espiritual e pedagógica. Fim de citação. Excelentíssimos senhores formadores e formadoras, professores e professoras, vejamos quanta responsabilidade pesa sobre nós. Fomos selecionados e escolhidos para esta grande, difícil, onerosa e gratificante missão formativa dentre os melhores, para formarmos os melhores. Isto exige a todos e de todos
Isto vincula a todos e responsabiliza a todos. Na formação, não se deve relativizar o absoluto, nem absolutizar o relativo. Uma formação séria em qualquer parte do mundo exige gastar tempo, emoções e dinheiro. Tudo isto, analogicamente falando, para se evitar que depois de cuidarmos de uma gravidez onerosa, parto dificílimo, criança lindinha, cuidados iniciais exigentes, esta venha a ir-se no escoador para a banheira e aí se afogue logo no primeiro dia do banho. Sim, não pegamos o especificamente nosso. Assim, no Sagrado Rito de Ordenação, são os presbíteros admoestados pelo bispo a que sejam amadurecidos na ciência e a sua doutrina seja remédio espiritual para o povo de Deus. Porém, a ciência própria do ministro sagrado deve ser sagrada, porque brota da sagrada fonte e destina-se a um fim sagrado. Conferir decreto conciliar Presbyterorum Ordinis, número 19. No entanto, não poucas vezes os futuros sacerdotes ministeriais querem possuir toda a erudição, menos a sagrada, que mais lhes diz respeito. Já os padres da Igreja, nos tempos, pediam insistentemente que os ministros sagrados fossem especialistas nas coisas de Deus, para poderem iluminar e elucidar a erudição profana e falar de Deus e sobre Deus como se eu tivesse visto bizarrice. Dizia assim, e muito bem, São Justino, o mártir. Isto não significa de modo algum que não possuamos a erudição profana. Esta é necessária para dialogarmos com os nossos contemporâneos, mas que a nível axiológico e cronológico não deve ocupar o primeiro lugar. É nesta vertente que o Papa Leão XIII, na carta encíclica Aeterni Patris, de 4 de agosto de 1879, realizou um passo de alcance verdadeiramente histórico na vida da Igreja. Efetivamente, aquela constitui até o dia de hoje o único documento pontifício dedicado a esse nível inteiramente à filosofia. O grande pontífice retomou e desenvolveu a doutrina do Concílio Vaticano I sobre a relação entre a fé e a razão, mostrando como o pensamento filosófico é um contributo fundamental para a fé e para a ciência teológica, trabalho que Santo Tomás de Aquino já havia feito e muito bem na era da escolástica. A reposição do Dr. Angélico era vista pelo Papa Leão XIII como o melhor caminho para se recuperar um uso da filosofia conforme as exigências da fé. Santo Tomás de Aquino escrevia: ao mesmo tempo que, como é devido, distingue perfeitamente a fé da razão, unindo-as a ambas com laços de amizade recíproca, conserva os direitos de cada uma e salvaguarda a sua dignidade. Conferir João Paulo II na sua carta encíclica Fides et Ratio, número 57. Sim, o ensino da filosofia nos seminários não é um adorno ao currículo, mas um complemento necessário e indispensável. Nem sequer a sua ordem pode ser alterada. Primeiro estuda a teologia, depois a filosofia. Não. Primeiro a filosofia, depois a teologia, a não ser que se faça o sexênio, tal como acontece em alguns seminários a nível do mundo. Ilustres estudantes, a nossa exigência para convosco enquadra-se na busca do melhor para vós
e para a Igreja de Cristo, a qual servimos com alegria. Pois, segundo os especialistas em matéria moral, e não só, o mundo de hoje é bastante complexo, porque não trouxe o manual de instrução. E como se não bastasse, os seus habitantes têm problemas hermenêuticos, o que complica muito mais a situação. Fim de citação. Na verdade, qualquer instituição séria tem momentos de balanços e balancetes. Assim sendo, no nosso balanço, gostaríamos de atualizar a todos que neste ano letivo que termina, foram matriculados 357 estudantes no curso de filosofia e 130 no curso de filosofia, e no curso de teologia temos 135, fazendo um total de 337. 357 mais os 135, fazendo assim 377 estudantes, pertencentes a 8 dioceses e arquidioceses que são Cabinda, Cachito, Viana, Luena, Banza Congo, Ndalatando, Sumbe, São Tomé e Príncipe, Luanda, Malange, Saurimo, e de 10 congregações religiosas: Sociedade da Boa Nova, Família de Nazaré, Dominicanos, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, Pobres Servos, Missionários do Verbo Divino, Missionários Xaverianos de Yarumá, Ordem da Nossa Senhora das Mercês, Comunidade de Jesus e Diocesanos Redentores de Marte. No entanto, durante o curso, dos 376 estudantes, desistiram 25, tendo chegado ao fim do ano letivo 352 estudantes, para os quais auguramos que Deus uno e trino, autor e animador de toda a vocação, os cuide e mantenha neste santo propósito. De fato, muitos e complexos são os desafios que a direção dos estudos tem enfrentado todos os dias, e estamos conscientes disto. Em todo caso, como as coisas importantes não se resolvem nem se fazem simultaneamente, mas sim sucessivamente, acreditamos que com a colaboração e responsabilidade de todos, nesta caminhada rumo à excelência, enfrentaremos os referidos desafios com uma evangélica serenidade, heróica paciência, espírito de organização e disciplina, evitando que o aproveitável se perca por culpa do inútil. Isto parafraseando Santo Tomás de Aquino. Portanto, pelo facto de consciente ou inconscientemente termos feito, se calhar o suficiente e não bastante, por causa da tolerância que trazemos da fragilidade humana, pedimos a todos as nossas sinceras desculpas e garantimos fazer o diferente e o melhor. Também fazemos aqui memória, e hoje, do nosso antigo e grande professor deste seminário, irmão Jesus, irmão Marista, que atravessou a linha da morte para que Deus, o Trino, acolha-o no seu reino de paz, santidade, justiça e amor. Bem-aja a todos e que Deus, o Trino, a todos faça experimentar o antegosto pascal, não obstante as dificuldades que vamos enfrentando, que são normais à nossa contingência humana. Obrigado. Para terminarmos o nosso ato acadêmico, vamos chamar agora Vossa Excelência Reverendíssima Dom Manuel Mbamba para a oração final. Terminada a oração final, teremos um intervalo de 15 minutos e ao toque do sino voltaremos a este lugar para a celebração da Santa Missa. Pelo que a comunidade é convidada por si em pé.